Com o Eclipse aberto, vamos criar um novo projeto. Então, New Java Project. Aqui a localização padrão, não precisa mexer em nada disso. Next. Aqui ele está falando o que ele vai colocar dentro do projeto. Ok, Finish. Ele criou para a gente aqui dentro um projeto com as bibliotecas padrão e com uma pasta src de source, de código. Aqui dentro nós vamos criar pacotes. O padrão é você usar o nome do domínio daquela aplicação ao contrário. Então br.com.chapela, que seria equivalente a um subdomínio testes dentro do domínio chapela.com.br. Vou criar aqui um novo pacote chamado br com chapela model, que é a nossa camada model. Dentro do nosso pacote testes, nós vamos criar aqui uma classe, que é a inicialização do nosso programa. Então, vamos dar um nome para ela, vamos dar um nome de teste. Nesse caso, como é a classe que vai ser executada, eu vou marcar essa opção, public static void main, que é o método de entrada do Java. Então, ele criou. Vamos fazer um pequeno teste aqui. System.out.println. Salva, executa. Aqui saiu, está funcionando. Então aqui onde nós vamos fazer os nossos testes, é daqui que a gente vai chamar o nosso programa. Vamos fechar. Agora dentro da nossa model, nós vamos criar a nossa primeira classe de fato. Vamos chamar essa classe de pessoa. Não precisa marcar nada disso. Ok. Então nós temos aqui dentro do nosso pacote model chapela.com.br uma classe pessoa. Quando nós falamos de classe, nós estamos dizendo o equivalente a uma planta de uma casa, ou a receita de um bolo, ou um manual de instruções de como montar um móvel, por exemplo. Então, a classe é literalmente o nosso código. É as instruções para o sistema operacional de como construir um objeto. Então, a classe é um conjunto de instruções. Já o nosso objeto, por sua vez, eles são essas instruções depois de serem seguidas. Da mesma maneira que se você pegar a planta de uma casa, você construir a casa, o que você vai ter é um objeto, o objeto casa, literalmente, palpável. Tá? Ele é baseado naquelas instruções, naquela planta, mas ele é um objeto independente. E com a mesma planta você pode ter 10 casas diferentes, uma para o João, uma para o Ricardo, uma para o Antônio, e é mais ou menos esse o conceito de classes e objetos. Da mesma maneira, se eu tiver uma receita de bolo, ou seja, um conjunto de instruções que explicam como construir, como montar, como cozinhar um bolo, se nós seguirmos aquele passo a passo, no fim nós vamos ter um novo objeto. Esse objeto é o bolo. Você pode ter 10 bolos diferentes. Então a classe, nós usamos ela para definir como serão os nossos objetos. Já os nossos objetos, por sua vez, eles são a execução daquilo, são de fato aquele espaço reservado dentro da memória. O que me leva a um conceito muito básico, né? Por exemplo, uma variável é equivalente a um espaço na memória reservado para guardar uma informação. Esse espaço, superficialmente falando, ele é composto de 3 informações diferentes. A primeira informação é um identificador, ou seja, por qual nome nós vamos chamar aquela variável, por qual nome nós vamos buscar naquele espaço de memória. Então, aqui é o nome da variável. A segunda informação básica é o tipo de informação que vai ser guardado dentro daquela variável. Então, por exemplo, eu vou guardar um número inteiro, eu vou guardar um número de ponto flutuante, ou eu vou guardar, por exemplo, uma cadeia de caracteres, uma string, ou um texto. E por último, é o valor em si, é o que eu quero guardar de fato na memória. Então, por exemplo, se for um inteiro pode ser um número 12, se for um ponto flutuante pode ser
um número 12.5, e se for um texto, pode ser um nome, por exemplo, como Mário. Uma propriedade dentro de uma classe, ela é, de fato, uma variável. Então, se eu vier aqui na nossa classe pessoa e falar que ela tem uma variável inteira chamada ID, se eu falar que ela tem uma variável string chamada nome e uma variável inteira chamada idade, eu estou dizendo para o meu computador que quando ele seguir estas instruções, quando ele resolver criar este objeto, construir esta casa ou cozinhar esse bolo, ele deve reservar 3 espaços na memória. Quando a gente fala de orientação a objeto, quando a gente fala de programação orientada a objeto como um todo, nós temos os modificadores de acesso, de visibilidade, que é o que diz quem pode acessar essa propriedade diretamente. E um dos fundamentos da orientação a objeto é o encapsulamento, é você proteger as suas informações para que aqueles que vão acessá-la sigam algumas regras. E para isso, nós temos 3 modificadores de acesso. Um é o public, onde todo mundo pode acessar, ou seja, não dá para encapsular as nossas variáveis dessa forma. Depois nós temos um private, onde somente a nossa classe e as filhas dela, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, podem acessar. E nós temos, por último, um restrict, quando a gente fala de orientação a objeto, nós temos os modificadores de acesso, os modificadores de visibilidade. Basicamente são 3. O public, que ele permite que qualquer outra classe, mesmo de outros pacotes, possam acessar essa informação, o que não faz muito sentido quando a gente fala de encapsulamento. O segundo é o private, onde somente esta classe pode acessar, ou seja, nem mesmo as classes filhas dela podem acessar essas propriedades. E por último, nós temos o protected, onde qualquer outra classe dentro do pacote ou na herança ou por herança possa acessar. Nesse caso, como a gente vai trabalhar com o princípio de encapsulamento, ou seja, eu quero obrigar que qualquer um que acesse o ID, o nome ou a idade precisem chamar os meus setters e getters, eu vou usar então o private. Ok, então agora eu tenho 3 propriedades privadas que só podem ser acessadas dentro desta própria classe. Vamos gerar agora os getters e setters. Vou marcar todos eles. Eu não quero comentários, que seria aqui, né, para fazer uma documentação Javadoc, e mando gerar. Então agora nós temos um getSetID, um getSetNome e um getSetIdade. Perfeito. Dessa forma, qualquer um que quiser acessar essas propriedades, eles precisam fazer através desses métodos. Mas qual que é a utilidade? Um exemplo prático disso, por exemplo, é: eu não quero que nunca os meus IDs sejam negativos. Eu posso vir aqui dentro do meu set e fazer um filtro para isso. Por exemplo, eu posso falar que se for maior do que 0, ou maior ou igual a 0, para permitir ID 0, então ele vai fazer a alteração. Se alguém tentar passar um ID menor do que 0, o sistema não vai deixar. Vamos fazer um teste disso aqui. Aqui eu vou acessar minha classe pessoa, vou criar uma variável para armazenar isso. E aqui eu vou falar que primeira pessoa, ponto setID é igual a menos 10. E aí eu vou dar um system.out.println. .getID
ID. Aí agora eu vou tentar mudar o meu ID para 22 e vou mandar imprimir de novo. Vamos executar o nosso código. Ele tentou adicionar -10, o meu mecanismo de segurança aqui dentro do meu setID impediu. Depois ele tentou definir como 22 e aí sim foi permitido. Isso é um dos exemplos do que se pode fazer com sets e gets. Tá? Não é esse o caso, mas por exemplo, você pode falar que em todas as saídas do seu sistema você quer que o nome fique em caixa alta. Então aqui, por exemplo, no get, você pode falar que sempre ele vai ser to uppercase, por exemplo. Pronto. Esse é um exemplo, mas podem ter outras validações, outras regras, mas o conceito de encapsular é literalmente você ter o controle de como essas informações são armazenadas dentro da variável. Então, propriedades são variáveis, são espaços reservados na memória. Quando você escreve elas aqui no seu código, você está dizendo para o computador que quando alguém fizer uma nova instância desta classe, ou seja, quando alguém fizer um new pessoa, ele deve seguir estas instruções. Primeira instrução, alocar um espaço na memória para armazenar um número inteiro de identificador ID. O valor padrão, quando você cria aqui, ele vai com 0. E assim você vai seguindo. Agora falando de métodos. Métodos nada mais são do que um conjunto de instruções que podem ser chamados, ou seja, você tem um identificador para aquele conjunto de instruções. Uma propriedade, ela tem a seguinte assinatura, seguinte desenho. Você tem o modificador de acesso, que eu vou chamar só de MA para facilitar. Depois do modificador de acesso, você tem o tipo de dado, que eu vou chamar aqui só de tipo. Depois você tem o identificador, que é o nome, que eu vou chamar de nome, só para facilitar. E aí, opcionalmente, quando eu coloco entre colchetes, significa que é opcional, você pode já atribuir um valor padrão, que eu vou também chamar só de valor. É assim que se declara uma propriedade, você tem que seguir este requisito. Se você não colocar um modificador de acesso, ele vai pegar um modificador padrão, que dá uma visibilidade dentro do pacote. Mas é extremamente recomendável que você coloque. Depois do modificador de acesso, você coloca o tipo, depois o nome e opcionalmente o valor. Vamos ver se isso daqui se encaixa aos nossos exemplos. O modificador de acesso é o private, o tipo é o inteiro nesse caso, o nome é o identificador, é o ID, e eu não coloquei um valor padrão aqui. Perfeito. Então, se um trecho de código segue esta receita, significa que ela é uma propriedade ou uma variável. Lembrando que é literalmente isso, é uma receita de bolo. Quando o nosso compilador for executar nossa classe, ele vai identificar um modificador de acesso, ele vai identificar um tipo, um identificador, e nesse caso vai identificar que não tem valor e vai colocar um valor padrão. E aí ele sabe que quando ele for criar um objeto, quando você fizer uma declaração new pessoa, quando você fizer uma declaração new pessoa, nosso programa vai alocar 3 espaços na memória. Simples assim. Esse é o conceito de propriedades ou variáveis. Vou deixar aqui comentado bonitinho. Quando nós falamos de métodos, métodos basicamente são trechos de códigos que podem ser identificados, podem ser chamados de maneira isolada. Então é um conjunto de instruções delimitado por um colchete. Seria equivalente aqui você ter a sua instrução. Só que nós damos um nome para essa instrução, que é o nosso, mesma coisa lá de cima, o termo correto é um identificador, que eu vou chamar de nome de novo, né? Só que dessa vez é o nome da função. Só que também você
pode receber ou não parâmetros, ou seja, valores de entrada para esse nosso código. Porque, por exemplo, se o nosso código que está aqui, se a nossa instrução é para imprimir alguma coisa na tela, imprimir x, da onde virá esse x? Esse x seria um parâmetro. Então, por isso nós temos a possibilidade de receber como parâmetros ou valores de entrada em um método, e eles ficam dentro de um parênteses. Um parâmetro é o mesmo padrão, você declara o tipo do dado que você vai colocar e o nome do parâmetro. Simples assim. Lembrando que isto é opcional, você pode ter métodos sem parâmetros. Tá, então nós temos o nome, a gente pode receber ou não parâmetros, ele executa um determinado código, mas ele também, alguns códigos podem, por exemplo, devolver algum valor. Vamos supor que aqui eu esteja fazendo um código que vai fazer a soma de dois números, né? Então ele soma A mais B. Então aqui nós teríamos os parâmetros int A, por exemplo, e int B. Tá? E aí ele faria essa soma. Mas como eu mando esse resultado de volta para quem me chamou? Simples. Uma função, um método, ele tem um mecanismo que é o mecanismo de retorno. Só que quando uma função deve retornar alguma coisa, nós temos que declarar qual é o tipo de dado que essa função vai retornar. Nesse caso aqui, por exemplo, ele poderia retornar um int. Então, logo, aqui nós temos que falar qual é o tipo de dado que este método retorna. E aí, neste caso aqui, eu usaria a palavra especial, a palavra reservada chamada return. Opa, escrevi errado. E aí eu retorno a soma de A mais B, por exemplo. Perfeito. Então, já que nós temos agora então um tipo, temos um nome, que é um identificador, a entrada ou não de parâmetros, tem um outro porém, que é um padrão de orientação a objeto, que é exatamente um modificador de acesso. Aqui, ó. Nós temos aqui o nosso modificador de acesso, ou visibilidade do nosso método, que segue aqueles mesmos três princípios: public, private ou protected. E aí, seguindo esta receitinha de bolo, nós temos então um método. Essa declaração é o que a gente chama de... Então, essa daqui é a nossa receita de bolo, é o nosso código para construir um método, uma função. Lembrando que função é quando a gente não está programando em orientação a objeto, né? Dentro de uma classe, nós temos um método. Dentro de uma classe, nós temos um método. Então, para saber se um trecho de código é um método ou não, nós vamos avaliar se ele atende a esses requisitos aqui, ele atende a essa assinatura, essa declaração que eu montei. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o getNome. Primeira coisa, ele tem um modificador de acesso? Tem, é public. Ele determina um tipo de retorno? Sim. Só um parênteses aqui. Os tipos de retorno, além dos tipos de dados normais, você tem o void. O void é quando não irá retornar nada. Então, sempre que um método tem void, significa que ele não vai retornar. Então, aqui no nosso método getNome tem um modificador de acesso, ele tem o nosso tipo, que é uma string, ele tem um nome, que é um identificador, getNome, e ele tem o nosso abre e fecha parênteses. Nesse caso, ele não está recebendo nenhum parâmetro. E ele tem o nosso bloco de código. Perfeito. Então, isso, por consequência, é um método. Uma propriedade aqui, essa variável, ela poderia ser um método? Vamos ver. Ela tem modificador de acesso? Tem. Tem um tipo? Tem. Tem um identificador? Tem. Mas não tem os parênteses. Já não pode ser. E também não tem as nossas chaves. Logo, essa característica é de uma propriedade, uma variável. Então, dessa forma, a gente já começa a acostumar a observar o que é um método e o que é uma propriedade, ou o que é uma função e uma variável dentro de uma classe. Vamos analisar o setNome, por exemplo, só para finalizar. Nós temos nosso modificador de acesso, nosso tipo, que nesse caso é void, ela não vai ter um retorno. Nós temos o nosso nome, nós temos o nosso abre e fecha parênteses, nesse caso tem parâmetros,
que no caso, respeitando a regra, tem um tipo e um nome, perfeito, e tem as nossas chaves. E aqui dentro tem um bloco de código. Perfeito, isso é um parâmetro. Então, perfeito, a gente já viu como criar um projeto, a gente já viu como criar pacotes, nós já vimos como criar uma classe com o método main, nós já vimos o que são classes, que são os nossos códigos, as instruções de como montar objetos, nós vimos o que são objetos, nós vimos o que são propriedades, nós vimos o que são métodos. Então, antes da gente terminar essa parte de métodos, eu vou falar com vocês de um tipo de método bem especial, que são os métodos construtores. Os métodos construtores, eles são chamados imediatamente quando nós criamos uma nova instância daquela classe. Ou seja, quando nós mandamos o objeto ser construído, a primeira coisa que ele faz é chamar, depois de alocar os espaços na memória, é claro, é chamar o método construtor. Então, quando nós chamamos aqui new pessoa, nós estamos chamando um método construtor. Um exemplo de método construtor é esse daqui, ó. Public pessoa, abre e fecha parênteses, bloco de código. Vamos entender isso daqui. Vamos ver se ele atende os nossos requisitos básicos de ser um método. Então vamos ver se ele atende os nossos requisitos básicos de uma estrutura de um método, da assinatura de um método. Primeira coisa, tem modificador de acesso? Tem modificador de acesso. Ele tem um tipo? Não tem um tipo. Mas por que ele não tem um tipo? Pelo fato dele ser um construtor da classe, a única coisa que ele pode retornar é a própria classe. Logo, seria redundante nós termos que fazer isso daqui. Não faria muito sentido. Então, para simplificar, nós não precisamos colocar o tipo de retorno, porque todo método construtor retorna a própria classe. Ou melhor, o próprio objeto. Então ele tem um nome? Tem, que é o da classe. Ele não tem um outro nome único para ser chamado depois da construção, porque ele só é chamado na construção em si. Ele tem os nossos abre e fecha parênteses? Tem sim. E ele pode, inclusive, receber parâmetros. Tem o nosso abre e fecha, que é para delimitar o nosso código. Perfeito, então isso é um método válido. Aqui, a fins de exemplo, eu vou fazer o nosso método construtor imprimir uma mensagem. Aqui. System.out.println. Estou construindo um objeto. Perfeito. Vamos aqui na nossa classe de testes e vamos fazer um teste aqui. Eu não mudei nada, só estou mandando construir um novo objeto pessoa. Eu também vou tirar todas as outras instruções e vou executar. Prontinho. Estou construindo um objeto. Ou seja, quando eu executei esse trecho de código, ele chamou o meu método construtor e construiu o objeto na sequência. Perfeito, funcionando. Por entretanto, todavia, uma classe ou um objeto ele pode ter um ou mais construtores. Por exemplo, vamos supor que eu queira iniciar minha classe pessoa falando que ela já tem um ID de cara. Eu posso criar aqui um método construtor que recebe um int chamado ID. E aí daqui, por exemplo, eu posso já chamar o método setID passando o ID. E aqui eu tenho um outro construtor. Você percebe que eles conseguem coexistir? Inclusive eu posso tirar esse primeiro se eu quiser. A única coisa é que para que uma classe seja construída, ela precisa respeitar algum método construtor. Nesse caso aqui, ele gerou um erro. Por que ele gerou um erro? Porque eu estou tentando chamar a classe pessoa chamando um construtor que não recebe parâmetros. Mas eu não tenho mais nenhum construtor que não receba parâmetros. E como eu disse, eu tenho que respeitar os construtores. Então, se ele precisa de um inteiro, eu tenho que passar um inteiro para ele. E aí a minha classe sabe que ela tem que chamar o meu método construtor que recebe um inteiro. Qual que é? Essa daqui. E eu vou colocar uma outra mensagem nesse segundo. Estou construindo um objeto com o ID. E vamos colocar aqui o ID. Mais de... Opa!
dis.getID. Vamos executar nossa classe. Primeira execução vai ficar como já estava. Ok. Eu agora vou criar uma outra instância da classe pessoa, vamos chamar de segunda pessoa. E eu vou passar um ID aqui, 12. Perfeito. Então, na primeira chamada ele chamou meu construtor sem parâmetros, na segunda chamada ele chamou meu construtor com um número inteiro. Só para exemplificar, e caso tenha ficado alguma dúvida, vamos criar um terceiro construtor aqui, public pessoa. Esse daqui eu quero passar, por exemplo, tudo. Então eu vou passar int id, eu vou passar string nome e vou passar um int idade. E dentro desse meu construtor eu vou chamar dis.setID, passando o id. Opa. Vou chamar o meu set nome, passando meu nome. E por último, meu set idade, passando a minha idade. E vamos colocar na tela uma mensagem falando que estou construindo um objeto. E aqui eu vou chamar de objeto completo. Vou passar aqui só para a gente poder ver que deu certo, eu vou colocar os parâmetros todos na tela. Então, vou exibir uma segunda mensagem aqui. Eu sou mais dis.getNome, tenho meu ID é perfeito. Vamos executar então os nossos três construtores. Vamos executar o código. Então, primeiro, construir um objeto sem parâmetros, construir um objeto com um parâmetro e, por fim, ele construiu um terceiro objeto completo com 3 parâmetros e chamou a mensagem: eu sou Mário, tenho 15... Opa, faltou aqui um ano, né? Eu sou Mário, tenho 15 anos, nesse caso eu precisava. Eu sou Mário, tenho 15 e meu ID é 1. Perfeito. Se eu quisesse, eu poderia até deixar a mensagem mais completa aqui, não teria problema nenhum. Eu tenho problemas. Certo? Perfeito. Então aqui nós temos 3 construtores. Eu vou apagar o system out println. Lembrando que eu poderia deixar qualquer um desses sem problema nenhum. Eu posso tirar os outros, eu posso ter um, posso ter mais inclusive, tá? Mas isso daqui ilustra bem o conceito de construtores, certo? Perfeito. Vamos falar de herança? Então bora lá. Eu tenho minha classe pessoa, mas vamos supor que eu queira derivar essa classe para uma classe chamada criança. Então, como eu herdo? Simples, colocando a palavra extends e aí o nome da classe que eu estou herdando. Pronto. Agora, criança, por sua vez, já tem tudo que a classe pessoa tinha. Por exemplo, vamos comentar aqui.
tela, system.out.println, e o nome é mais primeira criança.getName. Se você achou que eu esqueci de fazer a inclusão, não esqueci, o import. Olha que erro crasso. Não podemos usar acentos nem caracteres especiais. Então, criança está corrigido. Agora sim. Import. Perfeito. Aqui ele está falando que não precisamos mais de pessoa. E não precisamos mesmo, vamos comentar. Vamos limpar aqui. Rodar. Ou seja, a minha classe criança, ela não tem nada dentro dela, mas ela já tem método setNome, getNome, setID, getID, ela já tem setIdade e getIdade, porque ela herdou tudo isso da classe pai, da classe mãe, como você preferir. Ela pode ter suas próprias propriedades, seguindo o nosso manualzinho de propriedades, modificador de acesso, por exemplo, private, tipo, por exemplo, int, nome, ou identificador da minha propriedade, horas de sono. Posso colocar valor padrão ou não, nesse caso eu não vou colocar. Vou construir aqui um get e um set para facilitar a minha vida. Source, generate getters and setters. Perfeito. Horas de sono, tudo bonitinho. Eu posso inclusive ter construtores próprios, por exemplo, public crianca, que eu posso imprimir minhas próprias mensagens, ou posso chamar um método construtor, por exemplo, através do super. Quando eu digo chamo um método super, eu estou chamando um construtor da minha classe pai. E aqui vamos ver quais deles nós vamos chamar. Vamos chamar, por exemplo, o passando ID. Então, 12. Então, sempre que eu fizer aqui new criança, o meu ID já vai vir setado como 12. Opa, não é disso. É a primeira criança. Isso. Opa. Bora lá. 12. Tenho como criar métodos construtores específicos que contemplem, inclusive, o Eclipse tem pra gente uma coisa bem interessante, que você vem aqui em Source, Generate Constructor from Superclass, ou seja, vamos gerar construtores a partir da classe pai. E aqui, por exemplo, eu falo que eu quero gerar um construtor na criança que inicie a classe pessoa com todos os parâmetros. Esqueci de tirar os comentários. Então agora aqui eu tenho uma classe criança que recebe ID, nome e idade e passa tudo isso para a classe mãe. E tem outras opções, por exemplo, criar só para esta própria classe. Aqui, por exemplo, eu poderia ainda receber horas de sono. E aí aqui fazer o meu set. É completamente válido. E aí aqui na minha classe eu poderia muito bem pegar, vamos tirar essa declaração, e aqui eu vou chamar a ID, eu vou falar que é 1, o nome eu vou falar que é
bebê legal, a idade 3 e horas de sono 17. Um parênteses a mais ali. Prontinho. Perfeito. E esse é o conceito de básico, é uma visão bem superficial, mas é o conceito de herança. Só uma dúvida, um ponto importante é o seguinte: não confundam herança com relacionamento quando a gente fala de banco de dados, porque herança dentro do universo de banco de dados tem a ver com o conceito de generalização e especialização. É um outro conceito. Quando nós falamos de relacionamentos, vamos supor, se nós temos duas tabelas que se relacionam num banco de dados, não é a herança que liga isso. Para fazer isso, nós precisamos, vamos supor que aqui nós quiséssemos ter uma propriedade, fazer um relacionamento entre criança e pessoa. Por exemplo, eu vou criar aqui uma propriedade, private pessoa, lugar errado, pessoa, por quê? Porque eu vou armazenar uma pessoa, um objeto pessoa, aqui, e eu vou falar que o nome dessa minha propriedade é pai. Vou gerar um get um set aqui, pai, generate, ok. Isto representa um relacionamento dentro de orientação objeto. Tá? A herança não é relacionamentos quando se fala de banco de dados. Herança é generalização e especialização, é outra coisa. Certo? Ok. E quando nós falamos de programação orientada a objeto, muito se fala sobre o conceito de trazer isso do banco de dados. Então vamos pensar num exercício mental onde nós temos uma tabela pessoa e ela tem as propriedades ID, vamos botar aqui, ID, nome e idade. Tcharam, tá aqui. Então isso daqui está representando uma tabela do banco de dados, porque quando nós falamos de dados em si, não importa se a gente está acessando num arquivo de texto, se a gente está acessando num servidor, se a gente está acessando num banco de dados, se a gente está acessando num Excel, o conceito é o mesmo, tá? Quando a gente fala em acessar algum dado, o termo correto é persistência. Esses dados estão sendo persistidos, eles estão sendo armazenados, guardados em algum lugar. Não importa se é um banco de dados ou um arquivo de texto, ou nesse caso aqui um Excel. Então nós temos uma tabela pessoa que tem 3 colunas: nome, idade e ID. Exatamente como a nossa classe. Nossa, Mário, a sua classe parece com a sua tabela? Sim, esse é o conceito de model que a gente chama, porque é um modelo, é uma réplica da minha entidade, também chamado de entidade. Então, quando a gente fala desse tipo de classe, ela pode ter vários nomes. Ela pode ser uma model, ela pode ser uma entidade e outros padrões vão ter outros nomes. Mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Ele representa uma tabela, representa uma entidade que onde está sendo persistidos esses dados. Ela representa uma entidade onde estão sendo persistidos esses dados. Perfeito. Então, representa. Mas como eu trago os dados da minha tabela para o meu programa? E tem um outro porém aqui, que é o seguinte: cada objeto desta minha classe vai representar uma linha da minha tabela. Então aqui eu vou ter primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa, quinta pessoa. Cada objeto da minha classe pessoa representará uma linha da minha tabela pessoa. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Aqui é o seguinte. Vamos pegar aqui. Então nós temos aqui ID 1, João 20, 2, Pedro 30. Então vamos representar aqueles dados no objeto, na nossa memória do computador. É um objeto do tipo pessoa, porque representa a tabela pessoa. Vou chamar de
registro 1, que vai armazenar uma nova instância da classe pessoa. Deixa eu comentar. Ok, perfeito. Para facilitar, vou pegar o simplificado. ID 1, eu esqueci o nome dele, João. 20 anos. Ok, agora, a partir desta linha, nós temos na memória do computador um objeto. Qual objeto? Registro 1, que contém uma instância da classe pessoa, que por sua vez representa uma linha da minha tabela. Show de bola. E as outras pessoas? São outros objetos. Registro 2, Pedro 30. 2, Pedro 30. Isso quer dizer que se eu quiser representar os 5, eu vou ter 5 objetos diferentes? Sim, exatamente isso. Resumindo, um objeto é uma instância de uma classe. E as classes models representam entidades. Tá. E como eu trago do banco para o meu objeto e como eu levo do meu objeto para o meu banco ou para a minha persistência? E aí entra um conceito que é as DAOs, Data Access Object, que são outras classes e estas classes são responsáveis por manipular os nossos objetos de dados, que são as nossas models. Então vamos criar aqui uma DAO para pessoa. New class, pessoa, DAO, cria. Perfeito. Como ela vai manipular pessoas, a princípio ela não precisa de nenhuma propriedade, mas vamos fazer 2 métodos bem simples. Modificador de acesso, tipo, void, porque não vai retornar nada, inserir nova pessoa. Por exemplo, abre e fecha parênteses, não recebe parâmetros a princípio e vai. Ok. Só que neste caso, que pessoa eu quero inserir? Uma pessoa que eu vou receber. Receber como? Por parâmetro. Pessoa, nova pessoa. Perfeito. Então, meu método, inserir nova pessoa na minha classe pessoa da OU, recebe uma outra pessoa como argumento e ela faz o quê? Ela vai executar um comando no banco de dados que vai usar esses dados. Por exemplo, deixa eu colocar aqui alguns exemplos de código. Insert into pessoa, que é o nome da minha tabela. Os campos nome e idade. Os valores nova. Os valores nova pessoa ponto get nome e nova pessoa ponto get idade. Esse comando eu não vou executar porque eu não tenho a camada de conexão com o banco de dados, enfim. Esse método é um método mock, que a gente chama, onde ele imita o comportamento de um código funcional, mas ele não executa nada de fato. Perfeito, então aqui eu receberia um objeto do tipo pessoa e salvaria no banco de dados. Isso funcionaria de que forma? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse aqui criar uma outra pessoa. Deixa eu só comentar essas duas aqui. Vou criar uma pessoa 3 e eu falo que o ID aqui por enquanto é 0, porque eu não criei nenhum construtor que não receba ID. Nova pessoa e ela tem 30 anos, por exemplo. E aí eu venho aqui, chamo uma nova instância da classe pessoa da OU, determino o primeiro objeto, pessoa da OU, nome da OU, por exemplo, é igual a new pessoa da OU. E aí eu vou falar o seguinte, da OU ponto inserir nova pessoa, passando qual pessoa? Registro 3. Vamos entender isso daqui então?
eu criei um novo objeto, qual objeto? Registro 3, de qual classe? Pessoa. Passei como parâmetro para o construtor 0, nome nova pessoa, idade 30, e esse objeto agora está armazenado nesta variável. Aí eu criei um novo objeto, agora chamado DAO, da classe pessoa DAO, chamei um construtor vazio, e aí eu acessei meu objeto DAO e chamei o método inserir nova pessoa, passando um outro objeto que eu já havia criado, que é o registro 3. Em pessoa DAO vai vir aqui, vai receber, agora o objeto se chama nova pessoa e ele vai fazer um insert no banco de dados. Seria equivalente a vir aqui e colocar 6, eu esqueci, nova pessoa, 30 anos. E isso seria desta forma. Um outro exemplo de DAO é o getAll, ou pegar todos. Modificador de acesso, tipo de retorno. E aqui nós trabalhamos com uma coleção de dados. E quando eu falo em pegar todos, eu quero pegar vários. Como eu pego isso? Um dos meios é com o list, array list. E aí, só que não é um array list genérico, eu tenho que falar de que tipo é esse array list. Para isso eu uso diamante, sinal de menor, sinal de maior, e dentro desse diamante eu coloco o tipo que eu vou ter, de qual tipo será essa lista. Nesse caso vai ser um tipo de lista que armazenará pessoa. Então o meu método vai retornar um array de pessoas. E qual é o nome desse meu método? Eu vou chamar de getAll, por exemplo, ou pegar todos. Não recebe parâmetros. Abre e fecha a chave. Eu vou dar um return null aqui, só para ele parar de dar um erro, porque ele fala que eu vou retornar alguma coisa, mas ainda não estou retornando. E vamos fazer o import do array list. Esses imports, eles representam as classes que eu estou chamando, porque array list é um objeto de uma outra classe do próprio Java, que fica dentro do pacote útil dentro do Java. Então é por isso que ele pede esses imports. O import é para você trazer a classe para este ambiente, para este escopo. Então aqui, por exemplo, eu faria uma query, por exemplo, assim, select asterisco from pessoa, ou seja, me traga tudo da minha tabela pessoa. E aqui dentro eu teria uma rotina que leria os resultados linha a linha e iria criando novos objetos. E esses novos objetos vão ser armazenados numa lista, ou seja, um array list, que eu tenho que falar o tipo, nesse caso é pessoa, e aqui lista de resultados, por exemplo, é igual a new array list do tipo pessoa. Vou dar uma colada para facilitar a minha vida. João 20, Pedro, Paulo, Ricardo e Mário. Pedro, Paulo, Ricardo, Mário. Ok. 1, 2, 3. E aí depois de criar os meus objetos, eu preciso colocar eles dentro da minha lista. Como? Lista de resultados.add, nesse meu caso aqui, adicionei o primeiro registro na minha lista. Agora vamos adicionar os outros todos os registros. 2. Adicionei e agora vamos entender a nossa lógica. Meu método, ele é público, ele vai retornar para quem o chamou uma lista de pessoas, o nome dele é getAll, ele não recebe parâmetros, ele teoricamente faz uma busca no banco de dados por todas as pessoas, opa, aqui eu escrevi errado, todas as pessoas, ele cria uma variável chamada lista de resultados do tipo arraylist, que armazena a pessoa, eu então crio de fato essa lista, crio agora 6 objetos diferentes,
chamados de registro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estes objetos são da classe pessoa. Eu crio uma nova instância chamando um construtor que recebe todos os parâmetros, passo para ele os IDs que eu quero, os nomes, as idades correspondentes. Depois disso, eu literalmente salvo na minha lista de resultados, eu adiciono a minha lista de resultados cada um desses objetos. Por fim, só me resta retornar de fato essa lista para quem chamou. Perfeito. Fiz isso. Vamos testar agora os comentários disso daqui. Primeira coisa, criar uma instância da minha classe pessoa da OU. Pessoa da OU. Vou chamar de da OU é igual a new pessoa da OU. Perfeito. Agora eu vou criar uma lista para armazenar o que o método que eu quero chamar vai me retornar. Que tipo de lista é esse? ArrayList. Diamante falando o tipo de lista que eu vou. Diamante falando o tipo de lista que eu estou criando. Nesse caso é para armazenar pessoas. Lista de pessoas no banco. Vou criar então. Opa. Vou criar então meu ArrayList de pessoa, importando a classe para eu poder usá-la. Aqui eu não preciso criar uma lista em branco, eu posso já pegar direto, por exemplo, nesse caso é da o.getAll. E agora, em tese, eu tenho dentro desta minha variável, dessa minha lista, todos os registros do banco. Como a gente vai testar isso? Vamos testar com um for. Um for é uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição do for é a seguinte: nome do for, abre e fecha parênteses, bloco de comando. Um for, ele basicamente é um elemento que ele segue 4 passos. Passo 1, a inicialização. Passo 2, a verificação. Passo 3, execução do bloco. E passo 4, após execução. A inicialização, geralmente a gente usa para criar variáveis de controle. A verificação é onde nós colocamos a condição para continuar a executar o bloco. A execução é as nossas instruções em si. E após a execução, é um comando que vai ser executado depois das instruções. A inicialização ela é executada só uma vez. A verificação ela é executada sempre antes do bloco. Se for verdadeiro, ele executa o bloco, se não, ele sai do for. A execução do bloco vem depois da condição, depois da verificação, e o pós vem depois do bloco. A estrutura do for é essa. Tudo dentro de um for é opcional. A questão é que, se você fizer isso, você vai criar um for infinito, que ele não tem freio. Mas a estrutura é a seguinte, ele é separado por ponto e vírgula, e aqui são as 3 principais. Né? Então aqui a gente teria o passo 1, aqui o passo 2, aqui o passo 3 e aqui o passo 4. Ou, aqui equivale a inicialização, só que eu vou chamar de ini. Aqui é a nossa verificação, só que eu vou chamar de condição, só condi. Aqui é o nosso bloco de código e aqui é o nosso
pós-execução, que eu vou chamar só de pós. Eu posso deixar sem inicialização? Posso. Posso deixar sem condição? Posso. Posso deixar sem pós-inicialização? Posso. Posso deixar sem bloco? Não faz sentido, mas pode. Então, por exemplo, vamos criar aqui, eu vou criar um for sem usar nenhum desses três aqui. Vou criar aqui fora uma variável de controle, vou falar que o valor dela inicialmente é 0. Aqui dentro eu vou falar o seguinte: se o meu controle for maior ou igual a 10, eu vou parar o meu for. Se não for maior ou igual a 10, ou seja, for menor do que 10, o que eu vou fazer é imprimir na tela system. E aí aqui eu vou aumentar o valor da minha variável de controle. Eu vou fazer bem extenso para ficar bem prolixo. Vamos executar. Aqui, ó, n0 a 9. E não tem nada no meu for. Só que, tá vendo o tamanho tanto de código que eu fiz? Para isso o for vem para simplificar. Por exemplo, em vez de fazer isso daqui fora, coloca na inicialização. Vamos executar o nosso código. Funcionou igualzinho. Em vez de fazer um if para isso, a gente vai fazer aqui. Só que o pensamento é o contrário, né? Qual que é a condição para executar o código? Pronto, já não precisamos mais do nosso if. Vamos executar. Funcionou igualzinho. E, poxa, em vez de colocar isso daqui dentro do meu bloco de código, eu posso resumir ele aqui. Vamos executar. Perfeito. E em vez de fazer desse jeito prolixo, vamos usar a forma resumida da linguagem, controle mais mais. Que eu estou falando que eu quero pegar a variável controle e aumentar mais um nela. Pronto, funcionou igualzinho. Então essa é a estrutura de um for. Como eu disse, tudo é opcional, mas desse jeito é para ser resumido. Bom, voltando ao nosso exercício, vamos lá. O que nós temos que fazer? Nós temos que imprimir todas as pessoas da lista. Então, nossa variável de controle não é um número fixo, nossa variável de controle é a lista de pessoas ponto size. Ou seja, enquanto a nossa variável de controle for menor do que o tamanho da nossa lista, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir alguma coisa na tela. System.out. E aí aqui então vamos para o nosso código. O que eu vou fazer? Primeira coisa, criar um objeto pessoa, que ela é igual a quê? A quem eu estiver lendo na minha lista. Eu vou pegar a minha lista e vou fazer me dê o índice. Qual índice? O índice que eu estiver lendo neste momento no meu for. Ou seja, quem vai controlar isso é a nossa variável de controle. Por quê? Na primeira volta ele tem 0, depois ele tem 1, depois ele tem 2 e assim por diante. Ou seja, primeiro ele vai pegar a primeira pessoa, que é 0, depois a segunda e assim por diante. Então, minha variável de controle é quem diz qual pessoa eu tenho que trazer. Depois de pegar a minha pessoa, vamos imprimir na tela. Vamos executar nosso código e ver se ele de fato traz todas as pessoas para nós. Pessoa 1, João, 20. 2, Pedro. 3, Paulo. 4, Ricardo. 5, Mário. E 6, nova pessoa. Prontinho. Esse é o resumo. Beijo na alma e vejo vocês por aí.